Bom dia para todos, então, em primeiro lugar. Como ela falou, eu sou o Tomás, o outro rapaz simpático ali é o Vinícius, também mais conhecido como Suzuki, né? Ela já fez algumas perguntas que eu ia fazer para vocês. Quem é que já tinha ouvido falar alguma coisa sobre o que era Instant Apps? Alguém chegou a implementar alguma coisa, uma feature num app, alguma coisa na prática? Beleza. Em parte... Vai ter, pessoal. Em parte foi por isso que a gente decidiu fazer esse momento, né, para também fazer essa introdução e fomentar mais gente a usar, né. Eu não tenho um totem aqui para dar feedback, quem estava vendo antes, tá? Mas o Suzuki trabalha junto comigo na HP, então mesmo que você não esteja gostando tanto assim, tá? De vez em quando dá uma olhadinha para ele, dá um feedback visual, tipo, tá legal, assim, para contar uns pontos na firma também lá, então, para ajudar a gente também, né? A gente trabalha na HP. Nós trabalhamos no site de Porto Alegre, especificamente no projeto da Sprocket. Alguém já ouviu falar sobre Sprocket? Não. A Sprocket começou a ser vendida no Brasil esse mês agora. Tá? É uma impressora do tamanho de uma carteira, mais ou menos. Ela imprime umas fotos pequenininhas, 2x3, e ela é toda voltada para uso com dispositivos mobile. Né? Então, a gente trabalha no time de Android, né? Fazendo toda essa parte do aplicativo, com edição de imagens e coisas do gênero. A impressora só imprime com Bluetooth. E quando a gente estava trabalhando nesse projeto, a gente começou a pesquisar o que mais que a gente podia de incluir de coisas interessantes, né, no projeto. E a gente começou a pesquisar um pouco essa questão de Instant Apps, aí pareceu muito legal, a gente se empolgou com a ideia, fizemos alguns testes, né, a gente não tem nada na aplicação ainda, no nosso caso de uso, futuramente tem uma feature que vai ser lançada, então a gente está pensando em integrar, mas a gente não tem nada ainda na Play Store lá especificamente com Instant Apps. Mas pareceu muito legal e a gente foi começar a procurar o que tinha de Instant Apps já, quem é que estava usando. A gente viu que tinha pouquíssima coisa ainda fazendo, até como é uma coisa muito recente, e por isso que a gente pensou, acho que tem muito potencial isso, vale a pena investir mais nisso, por isso que a gente pensou em montar um pouco dessa apresentação para a gente conseguir efetivamente trazer mais pessoas usando essa tecnologia, usando essa feature nova que a gente acha que tem muito potencial. Então, essa aqui é só para vocês que não viram ainda na Sprocket, né? Ela é a impressorinha aquela pequenininha que eu estava falando. Tá. Pode ir seguindo, por favor. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? A nossa ideia é a gente tem um tempo reduzido, né, e até pelas condições do ambiente. A gente não vai fazer um live coding, mas a ideia é que a gente faça uma motivação, que vocês se empolguem tanto com eu em usar Instant Apps, e no final a gente vai fazer mais um pouquinho nessa questão de como é que vai para iniciar um projeto, se eu quiser incluir no meu projeto existente, como é que eu faço para incluir essa feature, e a gente pode tirar umas dúvidas mais técnicas, mas não tem muito assim código, um projeto é mais só para dar exemplos, que não é tão complicado, e como é que a gente pode interagir. Então, primeiro, o que são Instant Apps, né? Primeiramente, no Google I.O. de 2016, o Google apresentou pela primeira vez o que eram Instant Apps, né? E agora, neste ano, no último Google I.O. de 2017, essa feature foi disponibilizada para qualquer desenvolvedor, né? Em 2016, eles escolheram alguns parceiros e trabalharam com eles, e agora qualquer um pode fazer. Basicamente, um nível bem alto, é a capacidade de tu rodar um aplicativo sem ter instalado ele no device. Então, a ideia é que o usuário não vai precisar mais necessariamente instalar o aplicativo de 100, 200 MB, ele pode baixar um módulo muito pequeno, rodar na hora e tem acesso a toda aquela experiência igual do Android nativa, né? Não, é um pouco uma certa resposta deles para os Instant Apps, para Web Apps, né? Então, tu tem uma experiência que ocorre na hora, sem necessitar de instalação, mas tu tem acesso à interface de usuário que ele já está acostumado a usar de Android, tem todo o feedback, todo o guideline, então tem todas essas vantagens, né? E eles falam isso muito como um modelo de app as a feature, né? Ou seja, o teu app agora ele é voltado a várias features, tu vai baixando ela conforme tiver necessidade, então não precisa instalar todo ele, vai precisar de uma feature tal, tu vai fazer download específico daquele módulo e muda toda a arquitetura da aplicação, né? Isso também pode dar, né, um pouco mais de dificuldade no começo, em reestruturar a tua arquitetura do app, mas tem vários ganhos ao longo do tempo, né? Então, continuando assim, como é que ele funciona, né? A ideia é que ele é todo baseado em navegação por URLs, né? Cada feature que tu vai ter, pelo menos o ponto de entrada dela, vai ser uma URL. Então, todo ele é voltado nesse formato de
baseado em múltiplos entry points em URLs. Essas URLs pode ser um link que o usuário recebe. Uma coisa que é interessante também, que a gente estava vendo já, que tu pode fazer, tanto com NFC, ou até mesmo com BLI, tu recebe uma URL, tu pode usar essa URL que tu recebe naquele beacon e fazer o download do teu Instant App por ali. Então tem toda uma questão de use cases relacionados a lugares, tudo que tu pode usar, que é muito interessante também, né? E depois que dá aquele primeiro carregamento ali de alguns megas, para o usuário, a menos que tenha algum feedback visual, é a experiência que ele tem no teu app, não tem diferença, então é bem bom, é bem fluida essa experiência. Aqui a gente tem só alguns exemplos de como é que funciona, né? O primeiro lá, basicamente, o cara pesquisou no Google, clicou num link, e o link já carregou o Instant App dele, está na barrinha de carregamento. O segundo aqui, se a pessoa recebe um share de alguma rede social, lá, alguma coisa, ele clica e também abre. E esse aqui, esse último caso mais inovador, né? Que é tipo, com NFC ou com BLI, que o cara chega perto, recebe aquela URL, usando aquela URL, ele já consegue baixar um Instant App e rodar com ele, né? E o Instant App, diferente do app normal, ele não vai aparecer na tua lista lá nos teus settings lá de apps. Tem uma settings específica lá de Instant Apps. Ele mostra todos os últimos que tu utilizou e quando tu clica nele, tu tem ali, tu consegue instalar ele ou não, né? Tu consegue ver as permissões que ele está rodando. E assim, mais praticamente, como é que funciona? Tu baixa o módulo, enquanto ele fica na cache, ele não precisa baixar de novo aquele módulo que ele já baixou. Se tu resetar, desligar o telefone e ligar de novo, ou se ele precisar limpar a cache, ele vai baixar o módulo de novo. Mas tudo que tu tem um espaço reservado para tua app, né, privado, então tu pode ter persistência de dados, pode usar shared preference, pode usar SQLite, se tu quiser você volta com os dados. Isso, a princípio, não é apagado do device do usuário, né? A não ser que ele esteja uma restrição muito grande de espaço e o sistema precisar liberar espaço, ele vai liberar a parte privada do teu aplicativo, mas a ideia é que vai persistir e que se futuramente ele instalar teu app, tu pode fazer a transição, pegar aquilo que tu já salvou de informações dele, daquilo como é que ele usa a tua app e já carregar para a app completa depois. E a gente ficou muito empolgado quando a gente começou a ver como é que funcionava Instant Apps, só que também é uma coisa bem interessante, uma ferramenta bem poderosa, mas com grandes, né, poderes e grandes responsabilidades. Então, eles têm uma série de restrições para garantir também que tu não vai ter problema de privacidade com o usuário, que tu não vai estar fazendo alguma coisa que pode ser nociva para ele. Então, tem uma série de restrições também, tanto restrições por causa de privacidade também, ou para garantir que o teu usuário vai ter uma experiência fluida, que não vai ficar travada, que não vai demorar. Então, tem uma série de coisas que tu não consegue fazer com Instant Apps. E é importante também ter isso em mente, para te ver o que tu pode fazer, se teu app faz sentido usar, se tem alguma feature específica que tu pode pegar, né? Os principais, assim, tá? Tem mais uns outros que a gente fala ainda, tá? Tu não pode ter só um Instant App. Para te ter um Instant App, tu tem que ter um app na Google Play normal também, tá? Eles não são coisas separadas. A ideia do Google é que seja um único app, com 2 modos distintos, então tu tem que ter um app no Google Play. Tu pode fazer... Tudo que tem no teu app pode ter no Instant App, não é a melhor abordagem necessariamente, tá? Mas tu tem que ter um Instant App. Tu não pode usar serviços rodando em background, né? Também não funciona com push notifications para a parte do Instant App, né? A tua parte do app instalado pode receber os pushes normais, mas enquanto estiver no modo de Instant Apps, não vai receber push notifications. E como a ideia é que o usuário vai receber meio sem muito aceitar o teu app lá, tu não pode fazer identificação do usuário baseado em hardware e coisas únicas, né? Tu pode criar um usuário, salvar no shared preference, mas tu não pode pegar esses identificadores, tá? Além disso, as únicas permissões que estão disponíveis, por enquanto, para usar com Instant App são essas aqui. Se teu app precisa de alguma da permissão que não está aqui, ele não é um bom candidato, porque não vai ter suporte no momento. Tá? O Google diz que pretende futuramente aumentar algum suporte. Tá? Alguns não tem por restrição técnica, alguns não tem por questão de segurança. Todo o tráfego que tu fizer dentro da tua app tem que ser em HTTPS, né? Se a tua app usa pagamento ou precisa que o teu usuário faça login, tu tem que utilizar as APIs do Google para fazer isso, né? O Smart Lock para fazer a parte de login e o Google Payment para fazer a parte de pagamento, né? Não tem como fazer com outras formas por enquanto. Tu não pode acessar
device externo de storage do usuário, tá? Mas como eu falei antes, tu tem acesso a storage interna do device, cria uma pasta privada para o teu aplicativo e tu pode guardar, persistir dados e coisas do gênero, né? E também tu só consegue descobrir os aplicativos instalados no device que se permitem que o Instant Apps descubra. O Instant App ele não pode fazer uma varredura e ver quem é que está instalado já no aplicativo no device. Aqui, então, é só para mostrar, já que eu falei que tinha pouca gente, mas está aumentando bastante o número de pessoas que estão usando, né? Esses aqui são alguns do pessoal que já está usando, muitos deles são parceiros do Google, então o Google estava fazendo uma divulgação, né? Passa um pouquinho para o próximo também. Aqui, depois se vocês forem olhar mais a respeito, né, entrarem na parte do Google, lá de documentação, eles dão uma lista, é bem legal esses links, vale bem a pena ver. Eles pegaram 6 empresas que usaram Instant Apps e eles falaram um pouco da experiência deles, não só em termos de como foi implementar, mas o que a gente está ganhando, qual foi o use case que foi legal. Então, quando for começar a pensar na tua aplicação, tentar desenvolver ela mesmo, é legal ver esses caras, ver o que eles estão fazendo o que eles pensaram, se é alguma ideia inovadora, para também tentar seguir. E se até agora eu não consegui motivar vocês ainda a usar Instant Apps, eu tenho mais uma chance, mais um slide aqui, tá? Por que usar Instant Apps, tá? Já tem 500 milhões de devices suportados, né? Hoje em dia é 5.0, mas o Google planeja, com a biblioteca de compatibilidade, aumentar esse para mais APIs futuramente, tá? Mas já representa um número bem grande de devices que já estão utilizando, tá? E a principal coisa que, várias vezes, se forem ler a documentação, eles batem muito na tecla, eles usam o termo install friction. O que é install friction? Tu tem lá um deep link, pode ser, por exemplo, ou tu tem um link para o teu site. Quando o usuário clicou naquele link, se ele não tem um app instalado, ele vai ser redirecionado para o Google Play. Daqui um pouco, teu app lá tem 80 megas, tem 40 megas. O cara está na 3G, não vai conseguir baixar na hora. Ou se ele decidir baixar, ele vai começar a baixar a app. Aí vai levar X minutos para conseguir baixar a app. Não necessariamente ele vai ter o contexto de onde ele estava vindo. Ele vai ter que abrir de novo ou voltar no link dele. Então, tu dificulta muito mais o usuário acessar teu conteúdo. E hoje em dia, no mundo que é tipo, tu tem 5 minutos, tu olhou o negócio, não deu, já não instalei, já não instala mais a app, e tu perdeu uma oportunidade. Então, a ideia é que tu consiga atingir mais usuários, porque tu elimina a complicação. Ele olha um link no Google lá, na pesquisa, clica no link, ele já vai em 1 minutinho ali, baixa 1 mega, já tem acesso a teu app. O app não precisa ser instalado, né? Aqui no Brasil também a gente tem uma gama muito grande de devices. Alguns devices têm menos storage interno, então às vezes a pessoa também não usa. E eu também, periodicamente, eu instalei um aplicativo, usei 2, 3 vezes, não tem muito sentido, tu já remove ele. Então isso aí também garante que mesmo que o usuário não tenha teu aplicativo instalado, quando ele precisar, ele consegue usar de novo e vai estar usando e vai ser uma métrica boa para ti igual, né? E tu tem a experiência completa do device, com acesso a hardware, tudo, e te permite, assim como a gente estava falando naqueles casos de NFC, toda uma gama de casos novos, baseado em geolocalização, e que vocês podem pensar a respeito, que talvez vocês não fossem conseguir atingir de outra forma. Então agora, como eu falei no começo, o primeiro lá era mais uma motivação de como usar. Aqui a gente não vai fazer um live coding, mas é pelo menos a ideia de como é que a gente vai conseguir implementar isso no teu app, se tu quiser. E primeira parte, a gente separou um pouquinho só para te pensar em como é que tu faz isso, tá? Desenvolvedor, vocês são todos desenvolvedores, imagino, né? É que nem criança com brinquedo novo com tecnologia, assim, né? O cara vê que legal essa API, que legal isso aqui, vou botar todo o meu app, vou mudar toda a minha arquitetura e já quer sair usando e botando em tudo, tá? E a ideia é que, é muito legal, tem funcionalidades muito boas, mas é bom de pensar um pouquinho antes onde é que a gente quer usar e tentar achar os melhores casos, né? Então, a primeira coisa tem alguns casos que tu já sabe que não vai ser legal. Eu já tinha falado que não funciona bem com service, então se o teu aplicativo tem muitos services, não é um bom caso. Se tu trabalha muito com arquivos grandes, tem imagens, tem MP3, um monte de coisa, tu até pode, depois que baixa o módulo de 4 megas, tu pode baixar assets adicionais, tá? Que aumentem esse tamanho que vai ficar no teu storage interno lá do app, mas a ideia é que seja uma experiência fluida para o usuário, né? Então, se tu tem muita coisa pesada, mesmo que o usuário baixe teu app, ele vai precisar baixar mais coisa adicional, então tu perde um pouco o sentido. Então, não é um caso legal, tá? Notificações não pode. Por enquanto, só está disponível para apps que são free, não pode ser pagos pelo Google Play. E também lá, se tu olhar no Google Play, tem uma série de categorias lá. Uma delas é Design for Families. Apps que estão nessa categoria também não podem ser utilizados como Instant Apps, não pode ter feature de Instant Apps. Então, como eu falei no início, é muito legal, tu pode pegar todo o teu app e converter para Instant App, mas não necessariamente faz sentido, e a ideia é que, pelo menos para te começar, pega o que faz sentido, pega a feature mais importante do teu app, olha, isso aqui é o core do meu app
Na Sprocket, a Sprocket imprime. Então, se eu for fazer alguma coisa, a melhor coisa que eu posso fazer é tentar botar esse flow de impressão, porque é o que vai atingir mais usuários, ou alguma coisa que tu sabe, isso aqui não é o core, mas com certeza esse caso vai me trazer mais usuários, mas tentem deixar mais simples, né? Peguem alguma feature que é muito legal, alguma coisa que é interessante, e conforme tu for recebendo feedback dos usuários, for sendo legal, vai incrementando, mas foca, não tenta fazer todo o teu app de uma vez só, né? E o Google também, na material dele lá, para te ajudando a tentar entender o que eu posso usar Instant App, qual é a ideia, né? Ele sugere 3 categorias diferentes. A primeira dela lá é conversão. Eu já tenho o meu usuário, eu já tenho minha base de dados de usuário, mas tu quer dar outro entry points para ele, além de ter que abrir tua app ou de um share, ele pode só clicar no link. Então, já tem mesmo antes com Deep Links, mas a ideia é tu aprofundar um pouco mais isso com Instant Apps. Então, mesmo que tu já tenha o app instalado, tu pode usar a parte de Deep Links, também usar como aumentar o uso da tua aplicação baseado nessas URLs, né? Depois eu explico melhor, mas a parte toda de URLs dele é muito atrelada à API que ele já tinha antes de Android API Links, que é muito a ver com Deep Links. É mais ou menos a mesma API, só com viés um pouquinho diferente. Então, quem já tinha usado isso antes vai estar bem familiar, né? A ideia também, além de usuários que tu já tem essa feature que é muito legal. Por exemplo, tu tem um app que tu quer que as pessoas compartilhem mais, um feed de notícia, alguma coisa que tem dentro do app. Se tu faz um share daquele link, talvez ele não vá conseguir acessar se ele não tem um app instalado, então faz um share daquela URL, ele já clica lá, já vai ter experiência, se ele gostar, já instala o app e começa a usar. E também, essa gama toda de coisas novas pode fazer, que é mais uma oportunidade para te pensar um pouco fora da caixa e fazer alguma coisa diferente, né? E aí, quando a gente começar a pensar em arquitetura, que vai modificar tudo, tem uma coisa que fica muito clara desde o começo, é que eles batem muito na tecla, é só um app, tá? Não é para te ter duas UIs diferentes, não é para o cara ter uma experiência totalmente diferente, não é para mudar a cor da UI, é para te ter a mesma experiência naquela feature que tu tá, como se tivesse o app instalado, né? Até para ficar familiar, e quando ele instalar o app completo, ele não vai sentir diferença entre usar um e outro, e é justamente por isso que eles apresentam o Instant App, de certa forma, como um concorrente para o Web Apps, né? Em vez de sair do contexto, pegar o contexto do web lá, que talvez vai ser um pouco diferente, a navegação talvez não seja igual, a ideia é que o Instant App vai ser exatamente a mesma experiência que tu tem com um app instalado. E aí eles costumam dizer que então tem que pensar tanto em métricas como na arquitetura com 2 modos distintos. Um modo que é, antes de instalar a tua app, e depois de instalar tu consegue saber se o app já está instalado ou não, né, quando está usando. Então, mesmo a user experience, só 2 modos diferentes, um antes de instalar e um depois. E para te conseguir fazer isso, pode passar já, né? É muito importante, e isso é a parte mais complicada, se tu vai fazer adicionar Instant App num teu app já existente, tá? Porque tem que mexer na tua arquitetura. Não tem como ser diferente. O Instant App ele é todo voltado a módulos. Cada módulo tem que ser uma coisa estanque, né? Tem que ter no máximo 4 megas. Você está vendo ali que tem, né, os 4 módulozinhos ali, mais o Base Feature Module, né? Tu pode ter uma parte de código compartilhado entre essas features, mas quando a gente fala que a restrição é 4 megas por módulo, tá? Por feature, é 4 megas da feature mais o Base Module, tá? Então, se o teu Base Module tiver 3 megas ou 3.9, a tua feature pode ter só lá 0.1. Então, tem que ser tudo muito enxuto, muito pensado para ser módulozinhos estanques, tá? E isso dá um pouco mais de trabalho no começo, assusta um pouco quando a gente vai começar a mexer. E talvez, depende do teu app, vai ser mais complicado de tu usar, porque tu vai ter que fazer uma arquitetura, mas aí... não dá para fazer. E como é que tu faz isso aí, então? Tá? Então, tem que ser baseado nessa multiple entry points. Usualmente, quando a gente pega o nosso app, a gente pensa a gente tem um flow mais ou menos definido, né? O cara vai entrar, vai cair na splash, vai cair na tua landing page lá, e ele vai ter 2, 3, 4 opções. Então, ele sempre vai fazer mais ou menos o mesmo fluxo, né? Com Instant Apps, a ideia é que o cara pode entrar em várias features diferentes, já cair no uso. Essas features elas não podem depender muito de contexto previamente existente, porque ele pode entrar direto na lista de notícias. Então, tudo que tu precisar tem que estar autocontido, tem que conseguir pegar pela URL, então é um jeito um pouquinho diferente de pensar, né? É todo baseado em URLs, né? Eu já falei da questão do tamanho, né, dele. Depois que tu baixa teu módulo, tu pode salvar dado adicional lá, né, que eu já tinha comentado. E uma outra coisa que muda muito em arquitetura é que tu só pode lançar uma outra activity dentro do teu módulo,
tá? Aí tu pode chamar do jeito como a gente chama normal. Se for fora do teu módulo, para te chamar essa outra activity, tem que ser baseado numa URL. Então, tem que ser uma tua outra feature que também tem que ser um entry point com uma URL. Em vez de chamar do formato normal, tu vai chamar baseado na URL, botar os parâmetros, e aí tu vai carregar aquele outro módulo. Então, isso também dificulta um pouco essa interação entre as activities entre os módulos. E como a gente está falando, a ideia é que tu tenha uma experiência mais enxuta, então não faz sentido ter coisas no teu app que deixam pesado, que vai demorar mais tempo, que ele não vai conseguir usar. Então, antes de começar a fazer um Instant App, primeiro já faz um refactor no teu código lá, elimina dependências que não são legais, que só vão acumular espaço, de repente aquele teus assets lá que também tem bastante tempo, bastante espaço e não serve para muita coisa. Acredito que hoje em dia já está todo mundo já pensando mais nesse formato de permissions de runtime, né, a partir de 6.0, mas é obrigatório para esse modelo, né, ele só funciona com esse tipo de permissions. E como tem essas restrições, né, do que tu pode usar, tem que usar as bibliotecas do Google para payment e login, né. E a ideia é que é um Instant App, mas também tu quer facilitar teu usuário para instalar, né? Isso aqui é só um exemplo de um que tem, que é o BuzzFeed, né? Quando tu clica dentro da tua aplicativa lá, ele sugere duas formas de fazer o usuário instalar, né? Uma implícita e uma explícita. Explícita é basicamente tu pega lá a tela que ele coloca um botãozinho de install. Quando ele apertar um botãozinho de install, ele tem uma API nova para instalação. Ele vai te mostrar essa tela aqui, né? Que basicamente é uma resumida lá do que está no Google Play. Se ele apertar instalar, ele já começa a instalar o aplicativo. Só que interessante é que ele não sai do Instant App. Então ele está instalando o aplicativo em background, mas o usuário continua na tua experiência, continua podendo usar enquanto está instalando o aplicativo. E a implícita é, de repente, tu clica em alguma feature que não está disponível, mostra antes de essa moção de install um contexto, isso aqui só está disponível com a versão instalada do aplicativo, e vai no botão do cara instalar. E agora, então, como pessoal que é mais programador, a hora de mostrar um pouco código, assim, tá? Não vai ser um live coding, mas só para ter uns exemplos basiquinhos aí. Primeiro tem que ser, por enquanto, com o Android Studio 3.0, né? Não está disponível antes disso. E tu tem que instalar um Instant App Development SDK. O resto é mais tranquilo, né? Esses são os dois principais requisitos. Quando for criar um projeto novo, já vai ter uma opção nova lá para te adicionar o suporte para o Instant App. E quando tu adiciona o suporte para o Instant App, ele já vai criar numa activity, tem essa cara um pouquinho diferente do que estava antes, né? Porque agora, como ele é todo vinculado com essa parte de URLs, né? Ele já te dá um suporte para te fazer de forma mais friendly, sem ter que usar o Android. Alguém já usou Deep Links aqui em Android, a parte de Android. Ele tem um assistente, né, para quem já usou lá o Android Link Assistant, acho que é o nome, tá? Que ele faz mais ou menos um pouco que está aqui, só que ele já faz na parte da tua activity e já vai mexer no teu manifesto para refletir isso, né? Basicamente tem que pegar um host lá que vai ser a tua URL que o cara vai usar, o pattern para te saber /welcome, o que for, né? Tem uma diferença aqui em relação ao Deep Link também que é interessante, tá? Tu tem que ser o dono desse domínio, porque tu vai ter que subir nesse domínio lá um arquivo de JSON para verificação, tá? Que para o Deep Link não é necessário. Então, não pode ser só teu domínio, mas tu tem que ter alguma coisa hosteada naquele domínio e tem que subir um arquivo de JSON lá que ele vai bater com o package da aplicação para verificar se tu realmente pode ter acesso àquele Instant App. Alô. E é por isso que a gente não usou hp.com, porque a gente não conseguiu convencer a HP a subir o nosso JSON. Então, aí é um pouco daquilo que eu estava falando, né? Depois que tu cria lá aqueles links, ele vai clicar essa aqui no teu manifest, né? Assim como a gente tem lá quando tu define que uma activity é a default activity, né, do teu launcher lá, aqui tu vai definir que ela é do tipo view, que ela é do tipo vai ser um entry point com URL, com browsable. Então, toda activity tua que for ser utilizada com o Instant App, ele vai ter mais ou menos esse formato, né? E aí, aqui já vou... Quando a gente começou, tá bom, vamos fazer a implementação, né? A gente leu a documentação e parte desse documento... Eu sei que tem um monte de coisa aqui, de repente, XML, manifesto, o cara nem vai lembrar, tá? Mas um dia, se vocês forem fazer a implementação de vocês, lembrarem, o cara falou lá que tinha umas coisas que não estavam tão claras na documentação, que ele quebrou um monte de tempo lá, submetendo a app lá no Google Play para descobrir. Tem vários aqui, tips and tricks, tá? Então, esse aqui é um deles, tá? O primeiro deles é que não está muito claro, é que tu tem que, para cada URL tua, tu tem que implementar HTTP e HTTPS, tá? E aí tu pergunta, Tomás, mas tu não disse que todo o tráfego da aplicação tinha que ser interno com HTTPS?
Tem que ser, mas o entry point não precisa ser, e tu tem que implementar os dois esquemas com Instant Apps. Se não fizer isso, tu vai fazer tudo, vai chegar na hora de submeter no Google Play, ele vai dizer, não dá, tem que implementar. Então foi uma das coisas que a gente só descobriu na hora de submeter, então já estamos deixando de ordem, né? Para quem já estava acostumado ali já com a parte do Assistant Link lá, né, do Link Assistant, esse cara aqui é a versão nova dele, tá? Mas tem uma parte bem interessante que eu estava falando que agora tu tem que botar ali, né, teu Application ID e teu site, e ele vai gerar um arquivo de validação que ele vai assinar já com a tua chave de release, tá? Outra coisa importante, quando for subir lá, mas não está funcionando no Instant App, tá? Verifica se tu usou a tua chave de release para assinar esse arquivo, senão quando for bater com o JSON do site lá, não vai ser a mesma assinatura, ele não vai reconhecer como Instant App, né? E tu tem que ter lá um host para subir esse arquivo, tá? Uma coisa que a gente acabou fazendo no final, tá? E também serve de, eu quero começar, mas não tem uma página, não tem um host, que a gente usou que foi muito legal, a gente usou o Firebase, né? Firebase também tem uma parte de hosting também muito simples de usar, então não precisa necessariamente fazer lá, tu só ter um index lá, mas tu consegue hostear esse arquivo e tu consegue usar teu Instant App baseado lá no teu Firebase. Isso aqui também, até a gente submete, deu tudo certo, verifica os links, a gente levou um pouquinho de tempo, mas essa parte de toda a configuração dos links e do Link Assistant é a parte mais complexa, né? Aí, novamente, coisas que a gente só achou na hora de submeter, que não estava bem definido, tá? E ele não gera automaticamente para ti. Então, manifeste, cada uma daquelas tuas activities tem um Instant App, ele tem que ter lá uma propriedade auto-verify marcada com true, tá? Que significa que, como ele é todo baseado em app links, aquilo que está dizendo para ele, isso aqui é um app link, tu precisa verificar antes de a gente começar a usar. E tu tem que ter, em algum ponto lá do teu manifest, definir uma URL de entrada. Também a gente quebrou a cabeça, tentamos submeter, não deu 2, 3 vezes, faltou definir uma URL default, e a gente foi lá e incluiu mais uma tagzinha lá. Tá? Aí eu instalei, muito legal. Como é que eu testo isso? Tá? E aqui eu estou falando em teste, antes de já ter submetido para o Google Play, né? Tu pode submeter para o Google Play, aí tu pode ter lá teu beta, a tua parte de development, mas tu quer testar local, tá? Uma das formas é tu usar com ADB para te fazer lançar como se estivesse vendo uma URL, ele vai abrir teu aplicativo já naquela URL, se tiver todo o link funcionando, tu conseguiu definir o link legal, o JSON está funcionando, ele vai abrir vai aparecer embaixo ali como se fosse um deep link, tu vai clicar, ele já vai abrir, tá? Outra forma que funciona, depois que tu já tem pelo menos lá em development, tu pode testar utilizando uma URL, mas não adianta tu colocar a URL colar no navegador, tem que ser na forma de link, tem que ser quando ele tenta clicar no link, ele vai tentar abrir um link, e aí ele vai reconhecer que aquilo vai ser um Instant App e vai rodar, tá? Então, também, a primeira vez a gente testou só botando no navegador, não deu certo. Aí também fui atrás do que era. E aí, de forma mais prática, já tá bom. Eu estou agora no meu Instant App. Como é que tu faz para pegar de onde é que ele veio? É muito parecido. A parte de código, tirando a parte de configuração depois lá, e a parte de arquitetura, que é mais complexa, é muito fácil de usar, né? Tu só vai lá, vai dar um get intent, tu vai conseguir pegar qual foi a URL que ele veio, os parâmetros que foram passados lá na URL, se tu precisa de algum deles, tá? E aí tu consegue dar um contexto para o usuário. O Instant App, ele roda num contexto diferente do que a gente está acostumado, tá? É um contexto de Instant App. Então tem uma série de restrições no que tu consegue fazer com o contexto, né? Eu falei que a questão de startar uma activity que está fora da feature, tu não vai conseguir. Então, permissões que não pode. Tem uma série de restrições também. Então fiquem atentos que é um contexto um pouquinho diferente, né, de um contexto de uma activity normal. Aqui também foi uma coisa que eu fiquei, mas e aí deve ser muito complicado, então, essa questão de navegar entre activities, porque eu vou ter que navegar baseado numa URL, vai dar um trabalhão, mas na verdade é bem simples, tá? Basicamente, tu vai criar uma intent para chamar essa activity nova, só que em vez de ser baseado num class name ou coisa do gênero, vai ser baseado lá na tua URL, tu vai montar a URL, vai passar lá as informações relevantes e vai chamar a tua intent e vai funcionar, tá? Se o cara não tem ainda aquele módulo que tu vai querer, ele vai mostrar de novo a tela de carregando ali. A ideia é que seja um módulo pequeno, então vai ser bem rapidinho. Então a ideia é que o cara tenha uma transição suave, né? Tem algumas restrições em termos de quem veio na quarta-feira também viu um pouco da questão lá de animação e transições entre activities. Não funciona com o Instant App, até por essa questão de módulos distintos. Esse código vai ser carregado enquanto tu está trocando de activity. Então,
entre módulos, tu não consegue usar essas questões de transições mais suaves, ele vai ter um carregamento ali, mas assim que estiver pronto, e quanto, novamente, por isso que a ideia é sempre, quanto mais enxuto possível for teu app, mais enxuto possível for teu módulo, melhor vai ser a transição entre elas e a experiência do usuário. E aí, o Android Instant Apps, ele disponibilizou duas novas, uma API que só tem 2 métodos, tá? Mas são bem úteis. Um deles é para te saber se teu app está instalado ou não, né? Então, tu pergunta lá, is Instant App? Ele vai te retornar um booleano se está instalado ou se só está rodando com o Instant App para te ajustar a UI, se quiser botar um botãozinho. E o segundo é o Show Install Prompt. Lembra que eu mostrei para vocês lá que ficava lá a telinha do BuzzFeed lá para instalar, né? Basicamente, quando tu chamar esse método, ele vai pegar lá, vincular com o teu aplicativo no Google Play, vai criar uma viewzinha ali com as informações básicas e um botão de instalar, né? É muito simples. Tu tem... ele vai startar uma nova activity para isso, tu recebe lá um activity for result lá com um códigozinho para saber, instalou, não instalou, como é que foi, né, a operação. Se o usuário instalou, tu pode continuar usando normal, vai estar baixando a app em background, quando a app terminar de instalar, ele já vai ter a experiência completa, tá? Aí umas perguntas assim também, tá? O usuário tem meu app já instalado, uma versão mais antiga, e clicou num link, e no link já tem o Instant App versão nova, né? O que acontece? Ele vai abrir o Instant App? Não. Se o usuário tem alguma versão instalada do teu aplicativo, ele sempre vai abrir a versão instalada. Não interessa que a versão do teu Instant App é mais recente, a experiência que ele vai ter vai ser a experiência do app que está instalado. Não. Isso aqui foi uma outra coisa também muito simples, mas que a gente ficou uns 5 minutos, tá? Então a gente foi lá, se empolgamos, fizemos lá o aplicativo, demos um build lá, agora vamos ver onde é que ele gerou artefatos, tá? E a gente entrava na pasta app lá, e lá em build, e não tinha, só tinha lá o app normal, e mas cadê? O que a gente fez de errado? É só porque ele cria uma outra pastazinha ali de Instant App, tá? Então todos os artefatos que foram gerados em relação ao Instant App vão estar numa outra pasta diferente, então são 2 lugares distintos. É muito simples, a gente passou uns 5 minutos até achar onde é que estava, a gente não tinha visto na documentação também, né? E o Instant App ali, eu falei que são 2 artefatos, né? O APK normal, mas na verdade o Instant App, tá? Ele gera um zipzinho para te subir para o Google Play, mas cada feature é um APK diferente, tá? Então, na verdade, ele gera um APK para cada feature, mais um APK para o teu base feature. Inclusive, eles falam, como é que eu vou testar se meu módulo tem mais de 4 megas, tá? Tu pode simplesmente extrair o conteúdo do zip e somar a tua base feature lá, o espaço, mais a tua feature normal. Se ultrapassar 4 megas, não vai funcionar, tá? E eles validam isso na hora de subir no Google Play, também baseado nisso. Eles extraem lá, somam o espaço, deu mais de 4 megas, não vai ser aprovado, tá? E aí, quando tu for submeter lá no Google Play depois, lá no Google Play Console, tu vai ver que vai ter toda uma parte nova só para Instant Apps, né? Tu pode ter, por exemplo, o teu app normal que já existe em produção, tu pode botar só o Instant App em development, a gente pode fazer um rollout parcial, mas tem toda uma série de configurações novas, né? Especificamente voltadas para a questão dos Instant Apps. Então, obrigado por vocês terem ficado até o final, terem prestado atenção.